Então, dando a sequência, nós vamos agora confeccionar a moldeira individual inferior para a prótese total. O recorte do modelo segue a mesma sequência do que já foi visto para o superior. E a delimitação da área deverá ser a mesma. Uma linha contínua, seguindo todo o limite do sulco periférico. Em seguida, o projeto para a moldeira individual inferior deverá ficar mais curto do que a linha do sulco. Então, fazemos uma linha tracejada, 1 milímetro a 1,5 milímetro mais curta do que a linha contínua, seguindo todo o contorno da área edêntula. Diferente do modelo superior, o modelo inferior, nós deveremos fazer esse limite não só pela vestibular, mas também pela parte lingual. Então, demarcamos na região anterior sulco gengivo-geniano, sulco gengivo-labial, sulco gengivo-geniano, linha oblíqua externa, subindo em direção à papila piriforme. A linha contínua irá incorporar inicialmente toda a papila piriforme. Descemos em direção ao assoalho. Contornamos todo o assoalho bucal, a linha contínua. A linha tracejada deverá ficar mais curta, em torno de 1 milímetro a 1,5 milímetro, tomando como referência essa linha contínua, que de início nós iremos confeccionar a nossa moldeira incorporando toda a papila piriforme, que é uma estrutura anatômica de referência de limite posterior para o arco desdentado inferior. No acabamento é que nós iremos reduzir esse limite posterior para 2/3 anteriores da papila piriforme, que é uma estrutura anatômica que existe nessa região. Se houver a presença de freios labiais, freios linguais, inserção, bucinador direito e bucinador esquerdo, essas estruturas deverão ser aliviadas em forma de V, com o vértice voltado para cima. Esse modelo é o paciente ideal, então nós não detectamos presença de nenhum desses tipos de estrutura. Após a demarcação do limite com a linha tracejada da área da confecção da moldeira individual, então agora nós iremos proceder ao alívio de zonas de retenção com auxílio da cera fundida, 31. Uma área aqui na região anterior, seguindo a mesma conduta, a cera deverá estar fundida. Então, com auxílio da espátula 31, nós levamos a cera a essa região. Se por acaso a cera escoar sobre o limite da moldeira, nós removeremos posteriormente. Outra região também considerada retentiva é aqui no limite inferior das papilas piriformes, onde tem a presença da linha oblíqua interna. Cera fundida, aliviamos nessa região e do outro lado a mesma coisa. Região da linha oblíqua interna, onde tem a papila internamente pela papila piriforme, iremos remover essa área retentiva para que durante a remoção do nosso modelo da nossa moldeira, já que o nosso modelo ele é rígido, não existe risco de fratura do nosso modelo de estudo. Então, alívio interno
linha oblíqua interna direita, linha oblíqua interna esquerda nessa região, e na região anterior uma área retentiva sobre o rebordo alveolar. Concluída essa etapa, a etapa seguinte será o isolamento. Nós já vimos que o isolamento entre o gesso e a resina deverá ser feito com isolante de baixa tensão superficial, ou seja, um isolante derivado de algas marinhas. Então, com o auxílio de um pincel, nós iremos isolar toda a área, seguindo a mesma conduta. De início, a primeira demão deverá ser dada em um sentido. Isolante de baixa tensão superficial, ele tem afinidade de contato com as áreas sobre a qual ele é colocado. Então, isolamos toda a área anatômica, toda a face superior do modelo, porque se houver escoamento da resina para alguma dessas áreas, não existe o risco de que ela fique retida e, consequentemente, durante a remoção da moldeira, não haja fraturas. Além de isolar toda a área superior, deveremos também fazer um isolamento preventivo de mais ou menos meio a 1 centímetro da borda do modelo. Isso é uma questão preventiva, que se a resina escoar, não teremos o risco de fratura do nosso modelo. Esperamos alguns minutos até que haja absorção da primeira camada. Feito isso, aplicamos a segunda demão, agora cruzando, garantindo assim que toda a área seja recoberta pelo isolante para a resina. Concluída essa etapa, iremos agora dar prosseguimento, proporcionando a resina acrílica ativada quimicamente, que no caso será também incolor, na proporção de 3:1, usando o próprio medidor da resina, ou então usando a parte mais profunda do pote Dappen. A sequência deverá ser a mesma. Vamos utilizar a técnica do amassamento, onde emprega-se 2 placas de vidro. Essas placas deverão ter a sua superfície de trabalho isoladas com um isolante de alta tensão superficial, ou seja, que ele adere na superfície. No caso, vamos usar a resina ou vamos utilizar a vaselina sólida. Não importa a espessura das placas, que na realidade vamos utilizar as placas só para amassamento, utilizando a técnica do amassamento ou a técnica do Aldrovandi, e não esquecer de colocarmos os espaçadores que a disciplina adota, 2 lâminas de cera 7 dobradas ao meio. Com isso nós teremos uma espessura em torno de 2 milímetros, o que permitirá que a moldeira tenha essa espessura uniforme e com essa espessura ela terá estabilidade. Inicialmente, com o auxílio do medidor de resina ou com o auxílio de um pote Dappen, nós iremos colocar primeiro o líquido e depois iremos colocar o pó. E, paralelamente, em um pote Dappen, como esse material será utilizado na fase plástica, nós precisaremos colocar um pouco de monômero no pote Dappen. Como também esse pote Dappen, na ausência do medidor específico para a resina, nós poderemos utilizar a parte profunda desse pote Dappen
como medidor para a resina acrílica. A proporção preconizada em volume é de 3 de pó para 1 de líquido. E primeiro nós iremos colocar o líquido e em seguida é que nós iremos colocar o pó no paladom. Então já foi colocado aqui o líquido. Iremos agora colocar o pó. E as fases serão as mesmas. Inicialmente, o líquido umedece o pó, criando uma estrutura arenosa. Em seguida, vai iniciar a reação química, passando para a fase seguinte, que é a fase filamentar ou fibrilar. Homogeneiza. Novamente, deixa o pote fechado, porque o monômero é altamente volátil, para que você não fique com a relação pó-líquido comprometida. E nós vamos acompanhando a evolução das fases. Vimos a fase arenosa, onde a resina se apresenta de forma grumenta. Agora ela já vai adquirindo uma plasticidade, chegando na fase fibrilar ou filamentar, onde o monômero já começa a dissolver a superfície das pérolas do polímero. Então a massa já adquire uma certa plasticidade, não apresenta-se mais grumenta. Esperamos mais um pouco. Esse controle tem que ser visual, a gente não tem tempo específico para isso aí. Tem que ir acompanhando, abrindo o pote e olhando, não é? Até que a gente consegue tocar na massa e percebe que há a formação de fios, né? Então, olha, ainda não chegou na fase fibrilar. Nós vamos esperar mais um pouco até que a gente chegue nessa fase e imediatamente em seguida nós chegamos na fase de trabalho, que é a fase plástica da resina. Formação de fios, como se fossem teias de aranha, né? Daí o nome da fase fibrilar ou filamentar. E logo em seguida a resina atingirá a sua fase plástica, também denominada fase de trabalho. Essa fase, ao tocar no material, não deverá formar mais fios, ainda está formando fios, né? Guardamos mais um pouco. Juntamos toda a massa no canto do pote. E aí essa massa já poderá ser trabalhada, porque ela já atingiu a sua fase de trabalho. Como é para o inferior, nós iremos dar uma forma de bastão. Será dada uma forma de bastão. E aí, seguindo o que preconiza
a técnica do amassamento, a técnica do aldrovande, né? Iremos comprimir até que a placa superior toque nos espaçadores. Feito isso, nós teremos aqui uma massa de espessura uniforme, onde nós iremos capturar e levar sobre o nosso modelo de estudo. Adaptamos sobre o modelo, aproveitamos já o próprio recorte do modelo e removemos todo o excesso. Essa conduta não oferece nenhum risco, já que existe a borda recortada longe da área chapeável. Com auxílio de um lecron umedecido no monômero, nós vamos vir aqui internamente, recortamos todo o excesso interno. O lecron deverá estar molhado no monômero, senão você não conseguirá fazer isso aí. Recortamos todo o excesso do material que foi além da área demarcada. Como a resina ainda está na fase de trabalho, você conseguirá remover todos esses excessos com uma certa facilidade. Na hora que nós vamos recortando esses excessos, a gente começa a observar que em algumas regiões a resina ela começa a levantar a borda. Então aí, com o auxílio do monômero que já deverá estar no pote DAPEN, nós fazemos um alisamento, detendo assim a liberação das tensões de manipulação que foram criadas durante a confecção da moldeira na fase plástica ou fase de trabalho. Após isso, com o material que restou dos recortes das bordas, nós iremos confeccionar os cabos da moldeira. Então, seguindo a mesma filosofia, o cabo anterior deverá ser cortado em forma de um retângulo, não é? Com mais ou menos 1,5 mm a 1 milímetro de espessura e de 1,5 a 2 de comprimento. A moldeira inferior, diferente da moldeira superior, ela deverá ser confeccionada com 3 cabos, um anterior e 2 laterais que são estabilizadores. Então aqui, feito o cabo, mais ou menos de 1,5 a 2 e 1 de largura, né? Nós iremos abrir a área de contato, ó, molha sobre o monômero e iremos adaptar inicialmente paralelo à crista do rebordo alveolar. Então esse cabo inicialmente ele ficará perpendicular à crista do rebordo alveolar. Muito cuidado na hora que for fazer essa adaptação, para que esse cabo não seja colocado na vestibular. Ele tem que ficar adaptado na crista do rebordo alveolar. Em seguida, nós iremos dar uma inclinação de 45 graus em direção à vestibular. 45 graus em direção à vestibular. E, nesse mesmo momento, nós iremos adaptar
os posteriores, os cabos posteriores, né? Aqui, mais ou menos. A região de primeiro molar. Um lado e o outro. Então você pode observar a altura desse está correta e esse aqui precisa ser reduzido. Então, com o auxílio de um Lecron, nós vamos recortar aqui a altura desse cabo e dar o acabamento e acomodar sobre essa região posterior. Na altura mais ou menos do primeiro molar, nós teremos agora os cabos da moldeira inferior, que é justamente que permitirá, durante a moldagem, que o profissional estabilize essa moldeira durante os procedimentos da moldagem funcional. Então, o cabo anterior, adaptado sobre a crista do rebordo alveolar, inicialmente, depois com uma inclinação de 45 graus para vestibular, e os dois cabos estabilizadores localizados mais ou menos na região de primeiro molar, se o primeiro molar existisse, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Então a moldeira inferior, diferente da moldeira individual superior, ela terá 3 cabos. Concluída a moldeira individual inferior, observar se as bordas estão acompanhando a linha tracejada, que foi o limite que nós fizemos para o planejamento do limite da moldeira individual na face externa e na face interna. Avaliar o arredondamento e a espessura uniforme das bordas. E isso estando concluído, damos o acabamento com tira de lixa ou então com pontas específicas para acabamento de resina. Em relação ao cabo anterior dessas moldeiras, nós poderemos adotar 2 condutas. Ou o cabo, como aqui está, com mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros de comprimento, com a inclinação para vestibular, ou então esse cabo poderá ser colocado perpendicular à crista do rebordo alveolar, com 1 centímetro de altura, seguindo a orientação do teles. Então, tanto de uma forma quanto de outra, os cabos estarão posicionados corretamente. Isso irá depender da filosofia da disciplina. Utilizar o cabo alongado, como preconiza o Tadashi Tamaki, ou então utilizar o cabo reduzido, sem nenhuma inclinação na região anterior, como preconiza o Teles. Então, dentro dessa etapa, a moldeira está pronta para ser utilizada na etapa seguinte, que é a confecção da moldagem funcional do nosso paciente de dentado total.